Olá e bem-vindos. Meu nome é Elisa Ball e sou diretora de Recursos Humanos da América Latina. Tenho o prazer de apresentar ao nosso próximo episódio da série de webinar de talentos com o título de Como se preparar para uma entrevista, liderada pela nossa equipe de recrutamento e seleção. Esperamos que você tenha gostado e se beneficiado dos 3 webinars anteriores que realizamos. Tenho o prazer de apresentar o Nef Pereira, que está no Brasil, que é o nosso recrutador, para iniciar a nova série com vocês. Teremos a participação de alguns líderes, o qual estarão contribuindo com algumas informações e respondendo algumas perguntas importantes. Obrigada por sua participação e aproveite esse próximo webinar. Obrigado, Elisa, pela introdução. Meu nome é Nef, Pereira, eu sou recrutador regional, baseado aqui em São Paulo, Brasil, dando suporte na América do Sul e Caribe, trabalhando como parceiro de negócio com os gerentes contratantes. Ok? Agora iremos iniciar o nosso webinar. Aprenda a se preparar para uma entrevista, né? Então, nós temos a nossa agenda aqui, iremos falar um pouco sobre como você pode colocar seu currículo, né, no topo dessa pilha, né? Também vamos falar um pouco sobre algumas dicas, né, de como fazer uma entrevista virtual. E, por final, teremos o privilégio de ter uma executiva da Fortinet, a Carolina Fedeli, que irá participar neste painel, onde ela dará dicas super importantes e interessantes a respeito deste processo. Para se preparar para uma entrevista, ela pode ser desesperadora, né? Onde gera muita ansiedade, até mesmo pode chegar a um desespero, podemos dizer assim, né? Por conta da vontade e desejo que a gente tem de quando a gente está almejando um emprego, ok? Então, existem algumas etapas, né, que você pode seguir para se preparar para uma entrevista de sucesso. E a gente vai falar sobre essas etapas. Bem, a gente já havia mencionado, né, em alguns episódios anteriores, né, de quais são essas etapas, né? E aí eu vou novamente fazer com que vocês reflitam a respeito disso. Primeiro, por que é tão importante você entender a descrição de uma vaga, ok? Você precisa comparar sua experiência com a descrição do trabalho. Ele é crucial, né, para que você possa ter sucesso numa entrevista. Então, por favor, sempre tenham em mente leem o job description, leem os requisitos da posição, para que você possa descrever isso no seu currículo, ok? Essa é a minha primeira dica, né? A segunda dica seria: pense por que você deseja ser entrevistado para este emprego e o que você trará para a mesa se for oferecido o cargo. Então, pense antes, né? Não saia por aí entregando currículo para todas as empresas de forma aleatória, né? Faça uma escolha mesmo, né? E procure entender por que você quer trabalhar nesta empresa. Isso vai fazer um diferencial. Minha terceira dica seria: faça sua lição de casa. Pesquise a empresa e os eventos recentes, as pessoas com que você fará a entrevista. É crucial, isso vai te ajudar muito a conhecer melhor a empresa, a conhecer melhor os seus colaboradores e até mesmo o próprio gerente, contratante e entrevistador. A minha quarta dica seria: pesquise as respostas, né, para perguntas comuns de entrevistas. Você pode fazer isso fazendo uma busca na internet, no próprio Google, né, e esteja pronto para respondê-las, né. Você não quer ser pego de surpresa. Então, se prepare antes de uma entrevista.
ok? Um outro ponto importante especialmente durante esses momentos, em tudo que está sendo feito virtualmente, então pratique a sua fala e tente o seu melhor para sacudir o seu nervosismo, né, em relação a isso. Um outro ponto crucial, se venda, mostre confiança, se venda mesmo, né, como pessoa, né, como profissional, com suas habilidades, né, para o entrevistador. E faça isso com uma autoconfiança, ok? Bem, agora eu irei falar sobre 3 dicas importantes para a Fortinet durante uma entrevista. Motivação e atitude que vão se adequar à nossa cultura. Nós buscamos profissionais que tenham atitude, né? Que se se motivam, né? Então, a motivação, essa atitude faz parte da nossa cultura, tá? Procuramos candidatos também que demonstrem paixão, curiosidade, otimismo, uma mentalidade global, um talento especial para a resolução de problemas, tá? Esses tipos de candidatos tendem a causar uma impressão positiva na Fortinet. E por último, confiança, né? Confiança em si mesmo, né? E nas palavras que você irá se vender para a Fortinet, né? Uma vontade de ouvir e aprender. Então, procuramos esses pontos fortes de um candidato ideal durante uma entrevista. Bem, agora, seguindo a nossa agenda, vamos falar sobre as dicas, né, para uma entrevista virtual bem-sucedida. Nesse mundo de pandemia, onde tudo é feito virtualmente, então aqui vai algumas dicas para vocês. Como a internet pode ser imprevisível, né, verifique a conexão antes da chamada. Então, essa é a minha primeira dica, ok? Encontre o local silencioso para evitar distrações, se possível, ok? Concentre-se como se estivesse participando de uma entrevista ao vivo, né? Então, verifique se o ambiente está limpo, arrumado para uma videochamada, tá? Estejam preparados para isso. Verifique as configurações, né, do microfone, da câmera, antes da chamada, uma roupa casual de negócios apropriada para uma videochamada ou até mesmo um terno de negócios. Tenha suas anotações ou perguntas diante de você, com quais pontos de discussão que deseja compartilhar com o entrevistador. Faça esse exercício, tá? Feche todos os aplicativos e documentos em seu computador e tome precauções antes de compartilhar sua tela, tá? Tenha cuidado em relação a isso. É melhor silenciar quando não estiver falando. Então, você pode ir num botãozinho silenciar e escutando o seu gerente, contratante, e silenciar o seu microfone, né, enquanto ele estiver falando, ok? Assim, o entrevistador ele não vai ouvir nenhum barulho ou qualquer tipo de ruído externo, ok? Essas são as minhas dicas para uma entrevista virtual. Agora vamos iniciar o nosso painel com uma excelente executiva da Fortinet. E antes de apresentá-la, eu gostaria de dizer que, primeiramente, é uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho muita consideração, no qual trabalhamos muito juntos, para muitas posições dentro da Fortinet, e é um prazer imenso poder apresentar para vocês a Caroline Fedeli. Oi, Nef, tudo bem? Oi, Carol, tudo Não bem? me faça ficar emotiva, por favor. Você já começa a falar até emoção aqui, porque é um prazer estar aqui com você. É um prazer trabalhar nessa empresa, né? Vocês todos sabem o quanto eu sou apaixonada por trabalhar na Fortinet e principalmente trabalhar com você, que a sua entrada dentro da Fortinet trouxe grandes mudanças para melhor
principalmente na nossa parte de contratação e seleção de pessoas. Então, obrigada, viu? Obrigado, Carol. Vou te chamar de Carol porque a gente tem essa intimidade, né? Já participamos de muitos processos aqui internamente e, na verdade, é um bate-papo, né? Que eu vou fazer 3 perguntas e vai ser super interessante para os nossos seguidores entenderem o processo na Fortinet durante uma entrevista, né? Eu vou começar com uma pergunta, Carol, muito simples, mas muito pertinente, né, para os nossos processos, e eu acho que você vai achar super interessante. A primeira pergunta seria, o que fazer e não fazer durante uma entrevista? A gente pode falar isso de 1 milhão de coisas, né? É uma pergunta simples, mas eu acho que super interessante. Eu acho que para os nossos seguidores, né, e para os nossos colaboradores e aqueles que tenham muito interesse em participar em nosso processo de seleção, seria interessante passar essa informação para eles, né? Para você, o que fazer e não fazer durante uma entrevista? É um momento muito delicado sempre quando é uma entrevista, né? As pessoas geralmente ficam ansiosas, ficam nervosas. A gente já sabe disso quando vai fazer uma entrevista, que a pessoa geralmente está ansiosa, quer falar tudo, aí de repente, ou algumas travam, né? Tem algumas que travam, tem algumas que querem falar tudo e acabam falando mais do que deveriam, na verdade. Mas existem alguns pontos, eu acho, cruciais e nós já passamos por isso juntos, né? Enfim, algumas entrevistas, inclusive. Vamos começar pelo que fazer, né? O que eu acho importante a gente fazer numa entrevista? Em qualquer entrevista, e principalmente na Fortinet, né? Mostrar suas qualidades, muitas vezes você precisa mostrar as suas qualidades, mas não é só o mostrar suas qualidades técnicas, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar da gente mesmo, porque ao falar da gente mesmo, a gente muitas vezes cria um tom de arrogância, porque você está tão ansioso em querer mostrar tudo que você sabe, e nem sempre as qualidades técnicas são as mais importantes, né? O mais importante dentro de uma empresa e dentro de uma entrevista, principalmente, a gente não está só analisando as suas qualidades técnicas. Qualidade técnica a gente lê no currículo. Então, eu leio o seu currículo, eu não preciso conversar com você. Então, o que é importante fazer é deixar claro você como ser humano também, né? Como você é como pessoa. Quais essas qualidades como pessoa, e não só tecnicamente. Existem várias qualidades e não qualidades. Muitas pessoas ficam com medo também de falar, não vou mostrar aqui o que eu não sou bom. Muitas vezes o que você não é bom é o que a gente não precisa. Então a gente não vai estar nem se importando com isso, né? Tem outros assuntos mais importantes. Então é se mostrar de uma maneira as suas qualidades de uma maneira sem ser arrogante, né? Porque muitas pessoas acabam sendo arrogantes, não ter julgamentos, então evitar julgamento, né? Ou evitar expor coisas pessoais do tipo, e aí eu conto porque eu já passei por isso, e você sabe. Eu estava contratando um manager, né, para nossa área, um vendedor, e eu estava sentada na sala aguardando, ele entrou. A gente costuma contratar pessoas já com muita experiência, com anos de mercado, todos sabem disso. E a Fortinet, a área de TI, geralmente são homens que trabalham, né? Então, são poucas as mulheres, principalmente no cargo de gestão, são menos ainda. Eu sou gestora de uma das áreas, como todo mundo sabe, e eu estava sentada, ele entrou na sala e tomou um susto, porque ele virou e falou, nossa, mas você, tão nova, uma mulher nesse cargo? Ele podia ter todas as
habilidades técnicas que ele tinha, mas já ali acabou qualquer comunicação, mas um preconceito não pode existir numa entrevista, né? Esse tipo de atitude, ela não é boa em nenhum lugar, nem na Fortinet, nem em empresa nenhuma. Então, evitar esses tipos de comentários, por mais que assuste, é a mesma coisa que você ir num consultório médico e seu médico ser novo e você falar, ai, não confio em você, doutor, estou indo embora. A gente não faz isso, né? Então, é tomar cuidado com isso, não fazer de jeito nenhum julgamentos e mostrar suas qualidades de uma maneira sem arrogância, sem prepotência, se tranquilizar, respirar. E na Fortinet, principalmente, respira, tranquiliza, porque nós somos muito compreensivos nesses momentos. Então, eu vou mais por esse caminho, né? Acho que é isso que eu tenho para falar sobre essa pergunta. Nossa, obrigado, Carol. Eu achei sensacional esse exemplo que você deu, né? Eu posso ficar aqui citando vários outros exemplos, né, no qual eu já participei, até pelos 20 anos de experiência que eu tenho dentro da carreira de recrutamento e seleção, e realmente a gente passa por situações constrangedoras, né? As pessoas, elas ficam nervosas, né, impacientes, e às vezes falam aquilo que nem elas mesmas gostariam de falar. Então, assim, eu acho que o seu exemplo foi perfeito e as pessoas, para os nossos seguidores, né, eles precisam entender, principalmente na Fortinet, como você mesmo disse, venham com confiança, calma, tranquilos, né? Porque quando você tem confiança naquilo que você conhece, sabe, as coisas vão fluir naturalmente, né? E eu e a Carol, a gente tem muita experiência em fazer as pessoas se tranquilizarem durante uma entrevista, se sentirem muito à vontade, né? Então, eu achei o seu exemplo pertinente, excepcional, e isso vai ajudar muitas pessoas aí a entenderem de como pensar um pouquinho melhor, refletir um pouco mais antes de falar algo, né? Que não seja pertinente naquele momento importante, que é uma entrevista de emprego, né? E a empatia, né? A gente tem que lembrar Exato. que são os primeiros 10 segundos que você vai ou não ser empático. Então, quando você entra com um julgamento ou com uma expressão de qualquer expressão, lembrem-se que a gente, quando vai fazer uma entrevista, a gente está lá porque a gente quer mostrar o nosso melhor. E não para julgar as coisas, julgar um assento, a sala, nada. Vamos lá bater um papo, isso tem que estar muito claro para as pessoas. É difícil, porque isso é cultural e vai de cada um, mas respira, né? Eu sempre falo isso para todo mundo, respira, gente, respira que dá certo. Exatamente. E sabe que é super interessante o que você acabou de falar, né, sobre empatia, questão de cultura, né? E aí vem a minha próxima pergunta, que eu acho super interessante. Além dos requisitos, né, de trabalho, né, quais são as habilidades, né, que você procura que correspondem à nossa cultura, né? Acho que você já mencionou uma delas, né? Empatia, né? A gente está falando de cultura aqui, né? De habilidades, né? De soft skills, né? Quais seriam essas habilidades para você, Carol? Eu sei que a gente é muito parecido, né? E a gente tem uma sintonia muito grande, né? Quando a gente entrevista os nossos profissionais e candidatos. O que seriam essas habilidades, né, para você? Olha, aí eu digo habilidades, eu vou falar bem de Fortinet, tá? Essência da Legal. Fortinet na veia, que é uma coisa que a gente busca muito. Adoro isso. Eu tenho a Fortinet na veia, né? Eu estou aqui desde o começo, então amo trabalhar nesse lugar. E um dos diferenciais que a gente precisa das pessoas aqui vou falar de inovação, tá?
a gente tem que ser inovador. Não adianta vir com... E isso é muito difícil, porque como a gente contrata pessoas que já têm longos anos de mercado e têm uma experiência, muitas delas já vêm com uma mentalidade muito fechada. Então, mas a minha vida inteira eu sempre fiz assim e deu certo. Não é assim que funciona. Então, a gente tem que ter um espírito de inovação. Nem tudo que você fez vai dar certo aqui na Fortinet. Eu te garanto isso 100%. Então, a gente tem que pensar, eu não gosto de usar esse termo, pensar fora da caixa, mas é o que a gente faz o tempo todo. Se a gente sempre fizer, o nosso VP fala muito isso, Pedro Paixão, se a gente sempre fizer do mesmo, os resultados vão ser os mesmos. Então, qual o resultado que você quer? Então, inovação é uma coisa, a gente não pode ter a mente fechada, né? Então, a pessoa não ter esse tipo de bloqueio é uma das coisas que a gente analisa muito numa entrevista, né? Como ela vai se adaptar às situações e como ela vai sair dessas situações de uma maneira tranquila, né? Sem excessos. Quando eu falo excessos, é extremamente nervoso. Nós não estamos aqui para causar conflitos, né? Essa é uma das outras características que a gente busca, que é o quê? Nós precisamos de pessoas que consigam lidar com conflitos e não ser os causadores do conflito, né? Então, a gente precisa desse jogo de cintura para lidar com conflitos, porque são muitos dentro de qualquer empresa, né? Então, o jogo de cintura da pessoa e lidar com situações que não são agradáveis, isso faz parte da nossa vida. Então, isso é muito importante dentro da Fortinet, dentro de um profissional que a gente busca. E eu, particularmente, assim como eu conheço essa essência da Fortinet, a gente sempre busca um perfil agregador, né? Ele vem para agregar em tudo. Então, as suas qualidades técnicas são muito importantes, mas não adianta nada você falar 10 línguas, saber de tudo de tecnologia, de conhecer 1 milhão de pessoas e não conseguir compartilhar e agregar um time a crescer junto. A gente contrata as pessoas para que a empresa cresça em conjunto. Não é um time ou uma pessoa. São todos os segmentos. Então, a gente aproveita os profissionais de cada área. Nossa, aquela área está ali fazendo e está dando certo. Vamos ver o que eles estão fazendo de diferente para ajudar a gente a fazer diferente? Então, quando a pessoa não tem um perfil que agrega e é muito centralizadora, e geralmente são pessoas que querem ser vendas, tem muito isso, ser o melhor, né? Eu quero ser o melhor, não vou passar meu segredo para ninguém. Aqui não funciona. Aqui isso não existe, né? É uma empresa, a pessoa que vem assim, ela não consegue ficar aqui, porque a gente não trabalha dessa maneira. Então, é um perfil agregador, um perfil do ser humano, né? Ser humano, saber lidar com conflitos, agregar, eu acho que é o que a gente procura muito, tirando todo o perfil técnico, né, Nef? Que a gente já sabe que é importante e a gente já solicita isso, né, por escrito. Então, tudo que está escrito, gente, é o que a gente precisa. São qualidades técnicas. As outras são dicas aqui para vocês de, né, como a gente pode ajudar vocês numa entrevista, essa é a verdade. E sabe que foi sensacional o que você acabou de falar, porque a gente sabe, né, eu e você trabalhando juntos, né, a gente já entrevistou inúmeras pessoas e quão difícil é a gente conseguir fazer as pessoas entenderem, né, essas qualificações, né, que estão muito atrelado à energia, sinergia, trabalho em equipe, motivação, essa palavrinha mágica que você disse de poder agregar, né? De poder trabalhar em conflitos, né? E poder assim em trabalhar em equipe fazer diferente, né? A
Fortinet, acho que você colocou muito bem, se posicionou muito bem o que realmente nós buscamos, e a Fortinet é exatamente desta forma, né? Seus colaboradores são profissionais que trabalham em equipe, que estão aqui para um ajudar o outro a crescer, porque nós somos um só, né? Não existe, a América Latina é um só, né? Tanto que nas nossas vendas aqui, os resultados, não é o resultado do Brasil, do México, do Chile, mas é o resultado da América Latina. E é isso que eu acho que é um dos fatores que eu mais gosto de poder trabalhar aqui na Fortinet, é ter esse mindset, né? E isso nos faz essa A essência essência. da Fortinet é essa. Essência, exatamente. Exatamente. E a gente não pode fazer com que isso mude, né? Exato, exato. E aí vem minha última pergunta, que eu acho super interessante, acho que você já respondeu algumas delas, né? Que tipo de conselho você daria a um candidato que fará uma entrevista para um emprego na Fortinet? Eu sei que você já mencionou alguns deles, né? Qual conselho que você daria? Estou pensando aqui, um conselho. Bom, eu acho que eu já falei muitos deles. Você já falou muito deles. Muitos deles, mas um conselho que eu dou que para mim é um dos mais importantes, e a gente já falou aqui, tá? Lembrem-se que, de novo, vou bater na tecla, só qualidades técnicas para a gente não funciona. Qualidades técnicas eu consigo num computador, né? A gente procura no Google, a gente procura em qualquer lugar. Então, a sugestão que eu dou quando vocês venham para uma entrevista é, primeiro, conheçam a Fortinet, estudem sobre a Fortinet, olhem o perfil das pessoas que trabalham na Fortinet, né? Eu acho que isso é um erro que muitos cometem, porque acham, por a Fortinet ter esse peso que a gente tem de ser líder de mercado, né, de ter esse sucesso em vendas extraordinário que a gente tem, as pessoas confundem um pouco algumas coisas, né, nesse mercado. Então, o perfil da Fortinet, por ser o melhor, ele tem coisas por trás que diferenciam o ser melhor. Não é porque nós somos só melhores tecnicamente, é porque nós somos melhores também como ser humano. A gente tem uma equipe de recursos humanos que desenvolve o profissional como humano, que me desenvolvem para ser uma gestor cada dia melhor, olhando cada um dos funcionários. Então, quando a gente vem para uma empresa dessa, lembre-se que, de novo, é tudo aquilo que a gente falou, vem para agregar, ele vem para colaborar, ele vem para fazer parte de um time que vai ajudar o desenvolvimento de uma empresa como um todo. Então, nunca pensar só no individual, né? Não adianta pensar só no individual, é pensar no coletivo e estudar a empresa. Estude a empresa. Venha sabendo o que a gente faz, como que a gente faz. Se puder, eu não conheço ninguém na Fortinet. Abre o LinkedIn, dá uma olhada quem são as pessoas, manda uma mensagem. Eu queria muito trabalhar na Fortinet. Como é que é? Porque talvez isso te fale, putz, acho que não é o meu perfil trabalhar lá. O que vai ser muito difícil, tá? Porque geralmente todo mundo que vem para cá ama trabalhar aqui, é difícil. Então, conheçam mais da Fortinet, conheçam as pessoas, entrem em contato mesmo, conheça tanto tecnicamente, e aí vem o perfil técnico, quanto o perfil humano da empresa. O que a gente faz? Porque são diferenciais enormes do mercado de TI, eu garanto, porque eu estou nesse mercado há 15 anos. Então, a diferença de trabalhar numa empresa que pensa no coletivo e no ser humano, muitas pessoas não se adaptam, mas muitas se adaptam e amam. Então, é o que faz a diferença trabalhar aqui. Então, é estudar e deixa eu ver se eu... tudo aquilo que eu falei, empatia, colaboração, acho que essas são as dicas que eu dou. Seja empático, Nossa, né?
dicas incríveis. E quando você fala assim, me vem na mente aqueles momentos, né, no qual a gente ah, sentou numa sala para entrevistar um excelente profissional e aí a gente, muito surpresos, percebe que o profissional não conhece nada da Fortinet, né? Ele não estudou, ele não Isso conhece sobre o assusta, né? assunto. Isso a gente assusta um pouco a gente, né? Porque quando você quer algo muito para si, né? Você quer estudar aquilo, você quer aprender sobre aquilo, né? O que que você está buscando, né? Você está buscando um emprego, salário, ou você está buscando algo diferente, né? E quando o profissional ele está buscando algo diferente, ele faz a lição de casa dele, né? Sim. E a gente se surpreende porque a gente está falando de altos executivos, porque você trabalha somente com altos executivos, você só contrata altos executivos. E você falando, veio à minha mente as experiências que nós tivemos, né, de alguns colaboradores que chegam sabendo quase nada da Fortinet, né? O que a Fortinet realmente faz e ficam até surpresos, né, quando a gente explica para eles, né, na entrevista, né? E isso nos surpreende algumas vezes. E a Sim. sua dica foi sensacional. Estudem, aprendam sobre a empresa, procurem saber quem são as pessoas com quem você vai conversar, como elas se posicionam no mercado, e você pode fazer essa busca através do LinkedIn, entender, até mesmo conversando com algumas pessoas, né, ou clientes, ou pessoas que conheçam a Fortinet, né, e nos surpreendam, né, com o seu conhecimento, com a sua busca que você fez, né. Eu E achei lembrem-se que eles vêm para agregar e não estão aqui sozinhos, exato, né? Então, a pessoa vem muito preocupada com ela mesma, eu preciso mostrar o que eu tenho de melhor, o que eu sei fazer de melhor. É importante, é muito importante, a gente precisa saber, mas a gente precisa saber não só disso, né? São várias exatamente, coisas. exatamente. Carol, você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você, né? A gente já vem trabalhando juntos aí há quase 2 anos, né? Eu tenho um carinho especial por você. A Carol, ela é uma gestora, gerente contratante, e eu posso dizer com muita propriedade, ela é picky. Então, se você for entrevistado por ela, ela vai ser picky, mas no bom sentido, né? Porque ela busca esse ser humano, né? Esse colaborador, né? Num profissional. Foi um prazer Não que imenso. eu deixe, sou boa, não que eu deixe, eu gosto de ver tudo. A garra, a qualidade técnica, é Exatamente. uma série de Ela é picky. fatores. E saiba que a recíproca é verdadeira, né, Fê? Eu tenho muito orgulho de trabalhar com você e muito orgulho de trabalhar na Fortinet, ver o quanto que a gente se desenvolve cada dia para ter os melhores profissionais e desenvolver para que se tornem os melhores profissionais. É isso que a gente precisa mais no mercado. Exatamente. Exatamente. Bem, obrigado pela sua participação. Foi um prazer imenso ter você aqui no nosso webinar. E estamos encerrando agora. Obrigada a você. Um abraço a todos. Boa sorte para quem quiser vir trabalhar aqui. Se precisarem de dicas, estou aqui. Ajudo quem quiser vir trabalhar nessa empresa maravilhosa, tá? Obrigado, Carol. Obrigada, Nef. Bem, foi um prazer imenso ter a Carol aqui conosco com essas dicas incríveis e gostaríamos de convidar a todos para que participem do nosso próximo webinar, o episódio 1, no qual vamos falar a respeito dos processos de entrevistas, passo a passo das entrevistas, mais na parte processual, e também falaremos muito da parte de nosso processo de onboarding,